Acabou a mordomia do Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, que estava cheio de regalias na Superintendência da Polícia Federal, muito tranquilo, com mordomias para um preso. Ele agora foi devolvido para o Complexo da Papuda por ordem do ministro André Mendonça. O Lula tá irado com a jogada do Flávio. Veja aqui o que eu vou te mostrar. O Flávio fez uma jogada inteligente que acertou Lula em cheio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Fachin define Mendonça como relator do caso Dark Horse. Presidente do Supremo rejeita pedido do deputado do PT que queria Alexandre de Moraes na relatoria da ação sobre financiamento do filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira que o ministro André Mendonça será o relator da investigação sobre os recursos destinados ao filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que havia defendido a redistribuição do caso por considerar que os fatos já são objeto de um procedimento sob relatoria de Mendonça. E PGR rejeita a delação de ex-presidente do BRB sobre o Banco Master. Paulo Gonet classifica a proposta de Paulo Henrique Costa como de utilidade reduzida. Ex-executivo pretendia revelar detalhes de negociações apuradas na Operação Compliance Zero. A Procuradoria-Geral da República recusou nesta quinta-feira a proposta de delação premiada apresentada pela defesa do ex-presidente do Banco de Brasília BRB. O procurador-geral Paulo Gonet enviou a sua decisão ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal na noite desta quinta-feira. Paulo Henrique pretendia revelar detalhes sobre as negociações entre BRB e o Banco Master investigadas na Operação Compliance Zero e outros inquéritos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a decisão de Gonet avalia que a proposta apresenta reduzida utilidade e débil eficácia potencial para os fins a que deveria servir. Segundo o PGR, a colaboração premiada deve trazer elementos úteis às investigações e contribuir de forma efetiva para a descoberta de provas. Gonet afirmou que a proposta de Paulo Henrique não atende a esse critério. Enquanto isso, Daniel Vorcaro chega a Papudinha. Ex-dono do Master deixou a Superintendência da Polícia Federal e foi levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. Acabou a mordomia do Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, que estava cheio de regalias na Superintendência da Polícia Federal, muito tranquilo, com mordomias para um preso. Ele agora foi devolvido para o Complexo da Papuda por ordem do ministro André Mendonça. E o motivo dessa devolução eu vou te contar agora. Olha só, o que está acontecendo é que ele já está, não é de hoje, a gente tem visto, o Vorcaro, ele arranja uma negociação, depois arranja outra, aí vem um advogado, aí vem outro, 2, 3, 5, 10 advogados para nada, para absolutamente nada, para ficar enrolando todo mundo, enrola a Polícia Federal, enrola a PGR, que gosta de ser enrolada, o Gonet gosta de ser enrolado, enrola a Polícia Federal, enrola o Mendonça, pô, chega, o ministro Mendonça disse, ó, basta, chegou, vai voltar para a cadeia de onde talvez nunca devesse ter saído, porque a intenção dele nunca foi delatar ninguém. A Polícia Federal chegou até uma posição que eu considero humilhante nos últimos dias, de considerar a possibilidade de negociação com ele, porque assim talvez se descobriria onde que os valores que ele tem fora do país estavam, porque não estavam conseguindo alcançar bens dele fora do Brasil. E aí, quem sabe, pensava a Polícia Federal, se a gente negociar com ele essa devolução de dinheiro, ele talvez não precise delatar ninguém. Balela, parem com isso. Primeiro que, óbvio, que se a gente consegue recuperar o dinheiro, mas não consegue prender quem levou o dinheiro para fora do país, o que adianta? A impunidade está feita. E segundo, que a gente já passou pela experiência da Lava Jato, que é devolverem dinheiro para o Estado e o Estado depois, por ordem do STF, devolver de volta o dinheiro para quem roubou. Então não adianta nada pegar dinheiro, tem que
pegar as pessoas e punir exemplarmente. E é isso que cansou o André Mendonça. E cansou e já era hora de cansar. Cansou até tarde, enrolaram muito com o Vorcaro, que queria ficar enrolando mesmo todo mundo para não ser devolvido para a cadeia. E esperar, enquanto ele estava ali na superintendência da Polícia Federal, esperar, quem sabe, uma decisão favorável a ele, vinda do STF, ou algum tipo de interferência política vinda de alguém que estava na sua folha de pagamento. Portanto, meus caros, tem que devolver mesmo. Fez bem o Mendonça de devolver o Vorcaro para a cadeia e acho que não dá mais, né? Eu acho que tá claro que não dá mais. E não só devolveu para a cadeia, mas ainda determinou a incomunicabilidade dele com os demais investigados e presos pelo caso, no caso Master. Isso é importante porque também está lá preso o tal do Paulo Henrique Costa, que é alguém que também a todo momento pensa em delatar e desiste, pensa em delatar e desiste. A PGR agora também rejeitou a sua delação e ele vai tentando por aqui, pelas beiradas, fazer a sua delação ser aceita. Portanto, esses réus não podem se comunicar. Se eles se comunicam, eles criam uma estratégia comum para tentar enrolar e enganar a Polícia Federal e o Mendonça. O Mendonça já deixou claro, se não quer delatar, eu vou seguir sem delação. E tá certíssimo de fazer isso. E vou dizer mais para vocês, tem uma cereja aqui do bolo que eu quero te contar, mas antes de te contar, eu quero te pedir uma coisa. A gente descobriu que metade das pessoas que assistem fielmente aqui as minhas análises ainda não é inscrita no canal. Pô, clica aí no botão de inscrição, se inscreve, é de graça e faça parte da minha comunidade. O ponto é o seguinte, o Mendonça, essa é a cereja do bolo, o Mendonça com isso, mandando de volta o Vorcaro para a cadeia, ele ainda permite que respire de forma saudável as investigações do caso Master. Por que eu te digo isso? Porque o caso Master, se ele ficar com essas idas e vindas, negocia, não negocia, enquanto tiver assim, a defesa terá sempre a possibilidade de alegar que o Vorcaro está sendo pressionado, que o Vorcaro está sofrendo tortura, etc. E com isso, adiante buscar a nulidade da sua delação ou a nulidade da sua prisão. Porque se um preso está sofrendo pressão e se há alguma delação vinda decorrente de uma forçação de barra, isso torna a investigação nula, torna a delação nula e aí todo mundo é solto. Então é isso que é importante. Devolve para a cadeia, Mendonça, tá certo, mas não entra mais nesse papinho do Vorcaro e de nenhum dos demais réus. Não quer falar? Fica na cadeia. Não quis falar? Siga o caso, Mendonça. Sem delator, não tem problema. Temos já, com certeza, nesses tantos celulares que estão aí, mais de 60 celulares, mais de 8 celulares só do Vorcaro, temos material suficiente para o julgamento seguir adiante de uma forma contundente e de uma forma a punir os responsáveis. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. O Lula tá irado com a jogada do Flávio. Veja aqui o que eu vou te mostrar. E presta atenção porque isso aqui é uma aula de política. O Flávio fez uma jogada inteligente que acertou Lula em cheio. E o governo, ele ficou tão atordoado, tão sem resposta, que a única reação foi uma notinha raivosa do Itamaraty, xingando o Flávio de traidor da pátria. Só que quando você entender essa jogada, gente, você vai ver que o verdadeiro traidor, aquele que se recusa a defender o Brasil fora do Brasil, é na verdade o Lula. Vem comigo para conferir essa história. Os Estados Unidos ameaçam taxar produtos brasileiros em 25%. É o tal do tarifaço. E antes da decisão final, os Estados Unidos abriram uma audiência pública, dia 6 de julho, para quem quiser apresentar argumentos. Aí o Flávio, corretamente, se inscreveu para falar nessa audiência, em inglês, para pedir a suspensão da tarifa, para defender o Brasil, para defender o PIX. Ou seja, Flávio Bolsonaro vai a Washington para brigar contra a taxa que prejudica o brasileiro. E aqui que está a jogada de mestre. Pensa na imagem. O Flávio lá, discursando em inglês, defendendo o Brasil contra a tarifa num palco internacional. Isso é um ativo de campanha poderosíssimo. É uma cena que o Lula não tem como protagonizar, porque ele não fala inglês, porque ele jamais vai se prestar a ir lá defender o Brasil diante do mundo como o Flávio vai fazer. O governo, gente, ele já está dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Tá dizendo que o Flávio põe fogo na casa e depois critica o bombeiro. Isso porque eles não têm outra resposta para dar. Mas o fato que ninguém apaga é simples. Quem se inscreveu para ir pedir a suspensão da tarifa foi o Flávio. Quem se recusa a ir é o Lula. E como que o Lula reagiu a esse golpe duro, hein? Não foi com uma contraproposta,
Não foi indo lá também, mas com isto aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma notinha do Itamaraty. Lê aqui comigo. Os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. O que os traidores da pátria devem ao Brasil é um pedido de desculpa pelas tarifas. Gente, olha o tamanho aí da pobreza de espírito do Lula. O governo do Brasil, diante de uma jogada política, ele não teve nada melhor a oferecer do que um xingamento em rede social. Essa é a reação de quem foi pego no contrapé, de quem não tem o que dizer. E eu já vou te mostrar o motivo mais cínico de tudo isso, mais horripilante. Mas antes, um recadinho muito rápido. A minha equipe me mostrou que praticamente metade de vocês que estão aqui comigo todos os dias não estão inscritos no canal. Por isso eu quero pedir para você, se inscreve, por favor, clica no sininho. Assim você vai conseguir ter acesso, ver as nossas análises diárias, acompanhar e você vai amplificar a nossa voz. Vai fazer a voz da nossa indignação conjunta contra o PT, contra o STF, contra os abusos que dominam o Brasil. Vai fazer essa nossa voz contra tudo isso chegar mais longe. E assim, você ainda permite que a gente possa estar ampliando a força do nosso canal, levando análises cada vez melhores todos os dias para você. Então se inscreve aí e vem comigo porque agora vem o mais horripilante. Por que foi que o Lula não decidiu ir lá defender o Brasil nessa audiência, hein? O Itamaraty, ele se escurou nesta desculpa aqui, ó, dizendo que outros importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como a China e a União Europeia, tampouco enviaram representantes. Mas e daí, Lula? O que nós aqui, brasileiros, a gente tem a ver com isso? Eu não tô nem aí se a China ou a União Europeia não mandaram representantes para se defender dos Estados Unidos. Talvez até seja porque eles têm uma relação mais forte, próxima, direta com os Estados Unidos. Isso é problema deles. Não é porque eles não foram que o Brasil não pode ir também. Aqui cabe aquela velha máxima que as nossas mães nos diziam quando a gente era pequeno, era criança. Você não é todo mundo. O que eu quero saber é o que é que o Brasil vai fazer para nos proteger do tarifaço e para proteger o PIX. E o Lula já decidiu, ele não vai fazer nada. Ele vai sim mandar apenas diplomatas para assistir a defesa que o Flávio Bolsonaro vai fazer. Vai mandar diplomatas para assistirem ao discurso do Flávio. Um senador faz história defendendo o Brasil e o presidente fica na arquibancada assistindo. Esse é o protagonismo internacional do Brasil na gestão Lula, um anão diplomático. Enquanto o Flávio se mexe, Lula prefere ficar ali parado, mandando notinha para a imprensa, para a rede social e bancando de vítima. E a leitura mais crua é de que isso é proposital. Uma tarifa de pé, ela alimenta a narrativa que o Lula quer para a eleição. A de que o Brasil está sob ataque, de soberania ameaçada, de coitadinho. Isso é horripilante, gente, porque em vez de resolver o problema do brasileiro, o Lula está usando o problema como um palanque político. Para Lula, a tarifa é boa. Pro Brasil, ela é péssima. E a prova de que eles sentiram o golpe. Segundo a Folha de São Paulo, a diplomacia brasileira vai monitorar o discurso do Flávio em tempo real. Não vai lá para brigar pro Brasil, não, para defender o Brasil. Vão lá para assistir, com medo do que o Flávio vai dizer. Isso é o retrato de quem perdeu o controle da narrativa. Então fica claro quem é o quê. De um lado, você tem um pré-candidato que vai a Washington pedir o fim da taxa que machuca o brasileiro. De outro lado, você tem um presidente que se recusa a ir, prefere a taxa de pé para fazer discurso raso de soberania e ainda manda o Itamaraty xingar quem vai lá nos defender. O verdadeiro traidor da pátria não é quem defende o Brasil, é quem abandona o Brasil e chama isso de soberania. Eu já fiz várias viagens internacionais para defender o Brasil. Eu fui buscar provas de corrupção de políticos como Lula lá na Suíça, nos Estados Unidos, na Holanda. Eu fui defender o combate à corrupção na França, na OCDE. É disso que a gente precisa, de pessoas que se ergam para defender o Brasil, não só aqui dentro do Brasil, contra os inimigos que moram aqui dentro, mas no mundo inteiro. E é por isso que a gente precisa de gente séria lá em cima, com a direita chegando em peso ao Senado em 2027 para defender o interesse do brasileiro, e não o palanque de quem está no poder. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. E agora me conta, quem que é o traidor real aqui? É o Lula ou é o Flávio? A gente tem que parar de fazer tempestade em copo d'água. Muitas vezes, aquilo que a gente acha que é uma bomba dentro da nossa bolha, daquelas pessoas mais da direita, que acompanham notícias da direita e acompanham os candidatos à direita, ela não é realmente refletida no resto da sociedade. E por que eu estou te falando isso? Bom, essa semana saiu o Datafolha mostrando que o Flávio Bolsonaro e o Lula estão empatados tecnicamente novamente.
Acho que o Flávio Bolsonaro estava 2 pontos atrás do Lula no segundo turno, sendo que nesse mesmo período de 2022, o Bolsonaro estava 10 pontos atrás do Lula. E saiu uma outra pesquisa agora do Poder Data, que eu quero mostrar para vocês. E o resultado é bom, é muito bom, sim. Nós não só voltamos para o jogo, como estamos acelerando o crescimento do Flávio Bolsonaro. Quer me ver? Quer postar? Tá aqui, ó. 50% rejeitam votar em Lula e 48% Flávio. Então nós temos uma rejeição maior ao Lula que ao Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Rejeição do Lula aumentou de 48 para 50 e o único que votaria caiu de 36 para 35. Enquanto do Flávio Bolsonaro, a rejeição dele caiu de 49 para 48, enquanto o único que votaria subiu de 30 para 32. Todos os sinais estão favoráveis, gente. Todos os sinais. Está aqui, ó. Nós temos hoje um candidato da esquerda com uma rejeição maior que o Flávio Bolsonaro. Isso tudo. Depois do imaginário escândalo do Dark Horse, do filme, do Flávio ter falado com o Vorcaro. Entenda de uma vez por todas. Aquilo que a gente acha que é uma bomba dentro da nossa bolha não corresponde ao que a população pensa. Mais um dado importante. Lula tem 46 contra 43 de Flávio no segundo turno. Mas como é que está o andamento das eleições? Está aqui, ó. Onde é que eu vi essa porcaria, gente? Ó, Lula tá 46 e continuou, e o Flávio Bolsonaro cresceu de 42 para 43 no segundo turno. Então nós estamos mais competitivos do que nunca. Em breve passaremos o Lula novamente, podem ficar tranquilos. Aqui tá ele com Joaquim Barbosa, Renan, só de ver essa cara desse Renan aqui, me dá um nojo. Cara, poça. E só de ver, isso aqui é o antipetismo, tá? Isso aqui não é que o Renan tem votos, não. Entenda isso. Isso aqui é o antipetismo do Brasil. É isso aqui. O povo não aguenta esse cara, tá bom? Ninguém aguenta esse Lula. Ao ponto de considerarem votar no Renan. Puta que pariu. Mas vamos lá. O mais competitivo hoje, como vocês podem ver, é Flávio Bolsonaro. Ele é, entre os candidatos, hoje o mais competitivo. Fizeram de tudo para derrubar ele nas pesquisas e não deu certo. E tá aqui, ó. 43 aprovam e 52 desaprovam o governo Lula. Agora, esse aqui é um detalhe importante. A desaprovação do Lula, isso aqui, por que é importante? Isso aqui é logo após todos os pacotes de bondade do Lula despejados de uma vez, tá? Lula tá despejando esses pacotes de bondade dele agora. São bilhões e bilhões que ele tá gastando com assistencialismo, bolsa isso, bolsa aquilo, água, gás, luz, não sei o que, não sei o que. E mesmo assim a rejeição dele subiu, enquanto a aprovação dele caiu. Mesmo assim, nós estamos vendo a situação, ó, crescente. Em breve, ele pode chegar muito bem a esse patamar aqui. Nesse patamar aqui, cara, chegando aqui no período eleitoral, e se continuar do jeito que está indo, tudo indica que vai acontecer, aí é o Flávio Bolsonaro ganhando. Vocês podem ter a mais absoluta certeza que seria o Flávio Bolsonaro ganhando. Enquanto a aprovação do desempenho pessoal, ele voltou a crescer novamente a reprovação. Tá vendo? Então nós temos a faca e o queijo na mão. Não vamos desesperar, gente. Vamos parar de brigar entre nós. Vamos focar em eleger um presidente para derrubar o Lula. O inimigo é o PT. Me escuta isso aqui. Chega aqui o microfone aqui perto. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Não aguenta. O que eu conheço de empresários, de pessoas do agro, produtores, que falam, olha, se o resultado sair for mais 4 anos de Lula, eu vendo tudo e vou embora. Nós estamos falando dos maiores produtores de riqueza do Brasil, empresários, quem gera emprego e riqueza, dizendo eu vou embora do Brasil, eles vão para o Paraguai, Estados Unidos, para qualquer lugar. O Brasil não aguenta mais 4 anos. Então arregaça as mangas, vão vir novos solavancos, vocês vão fazer de tudo, o sistema vai fazer de tudo para tentar impedir que o Flávio Bolsonaro ganhe, o STF, até o Flávio Dino, gente, até o Gilmar Mendes. Nós não podemos perder as esperanças, nós não podemos enfraquecer agora o nosso jogo, vamos para cima, vamos trabalhar, use as redes sociais, converse com seus amigos, converse com o pessoal da sua família, ambiente de trabalho, é agora ou nunca. Se a gente perder essa, quem vai pagar por isso serão as próximas gerações. A gente não pode dar esse legado para os nossos filhos.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!